Vamos aprender como inserir um modelo 3D de mãos e trocar as nossas esferas, e assim ter algo mais palpável e associar isso aos controles. Você vai baixar então um conjunto de mãos já pré-definido, que é esse Animated Hands. No caso eu já vim importado, então você dá um duplo clique, vai aparecer uma lista com vários objetos e você aperta o botão para importar. Eu já tinha importado. Ele vai então importar na sua pasta de assets com a pasta Animated Hands. Dentro dessa pasta, então, você vai ter as animações, os modelos 3D, e você vai ter o prefab, que são justamente a configuração desse modelo com as animações. Quando você entrar nessa pasta, você vai ter, então, um objeto para a mão esquerda e um objeto para a mão direita. Você pode ver aí, então, o nosso objeto, que é essa mãozinha de cor azul. Vamos agora puxar, então, para cada mão que a gente tem do controle, esse objeto e subordinar a mão esquerda. Você vai ver que a nossa mão está muito longe. O que a gente precisa fazer é copiar as propriedades de transformação do nosso prefab e colar no objeto que a gente inseriu na cena. Então a gente clica com o botão direito, copiar, clica com o botão direito, colar no objeto. E a gente vai fazer o mesmo para a mão direita. A gente puxa o objeto da mão direita, entra no prefab, copia os valores de transformação, componente, e vai colar então na mão direita também. Você pode ver que eles estão colocados lado a lado na nossa visualização da câmera. As mãos, elas têm esse componente de animação que chama Animator, e eles possuem um controlador. Basicamente serve para dizer quando você quer que diferentes tipos de animações que você fez com o objeto possam entrar e sair de cena. Se você der um duplo clique nela, pode ser que ela entre nessa página, onde ela mostra um node de Blend Tree. Se você entrar nela, você vai encontrar duas linhas de grip e trigger que correspondem à nossa seleção e ativação do controle. Qual que é a ideia? Nós temos algumas poses-chaves que foram definidas para essa mão, que no caso é uma pose-chave de pinça e uma pose-chave de punho fechado. E o que a gente faz nessa Blend Tree é associar uns valores de um range de 0 a 1 a essas duas posições e interpolar. Você pode ver que à direita tem uma espécie de mapa distribuído com 4 pontos, em que a gente pode mexer e visualizar essas mudanças de uma pose para outra. O que a gente precisa fazer na cena? É conseguir associar esses valores de 0 a 1 com os valores de pressão dos botões de seleção e ativação. Como que a gente faz isso? A gente precisa criar um script que receba esses valores do controle e coloque nos valores de grip e trigger da Blend Tree. Para você criar uma página simples, é só clicar com o botão direito e em Create, Scripts e Mono Behavior, que é um padrão do Unity. Aqui eu já havia criado o nosso script, mas a gente vai mostrar passo a passo o que você tem que escrever nele. Como o propósito do vídeo é que você possa configurar rápido isso, não é meu intuito ensinar especificamente como que você faz poses-chaves da mão ou como que é a linguagem do Unity. Tá, então esse é o nosso script, em que eu nomeei Animate Hand-on Input. E vamos então entrar e ver como que ele funciona. Se você der um duplo clique nele, ele vai abrir no Visual Studio. Aqui nós temos o nosso script. Vamos ver como é que ele funciona. Esses dois elementos basicamente dizem quais são as bibliotecas que o código precisa puxar para funcionar, que é a engine do Unity e o sistema de input. Já essas três variáveis que está escrito de public, o trigger value,
o grip value e o hand animator são as variáveis globais desse script. O animate hand on input é o nome do script e o mono behavior é o tipo de script, que é o padrão do Unity. Com relação a cada variável, nós temos o tipo de variável, né, que é o input action property, e temos uma variável do tipo animator, que basicamente diz que tipo de informação deve receber. E a gente está então dando nome a cada uma de trigger value, grip value e hand animator. Quando a gente escreve public antes, o que a gente está fazendo é deixando aberta essa variável para que a gente possa associar alguma outra coisa ao programa. Então, quando a gente voltar para o Unity, vocês vão ver que elas aparecem como uma espécie de caixas abertas que a gente pode referenciar outras coisas. Basicamente, você vai pegar uma outra variável, ou um valor de uma outra variável, e puxar para essa variável. Aqui nós temos então uma função, né, onde carrega variáveis padrões, sempre que inicia o programa, e embaixo temos o código que vai continuamente atualizar. Nós declaramos dentro dessa função update duas variáveis do tipo float, chamado trigger e grip. E o que a gente quer é que nessas variáveis ele leia qual é o valor de pressão dos controles. Então, para isso a gente tem essa opção read value. E a gente vai associar então essa variável de 0 a 1. O que a gente quer fazer? Pegar esse valor de 0 a 1 e colocar naquele valor de 0 e 1 da blend tree. E a forma que a gente faz isso é entrar nessa variável handAnimator, o setFloat, e a gente define o trigger e a variável trigger, que a gente pegou agora. E a gente vai fazer a mesma coisa para o grip. Vamos voltar então para o nosso programa. Você vai clicar no objeto da mão e a gente vai puxar o script para ela. Ao clicar, a gente pode escrever left interaction activate value para o trigger. E para o grip vai ser left interaction select value. No caso do Hand Animator, o que a gente precisa referenciar é o próprio componente de animação. Bem, feito isso, você vai fazer a mesma coisa para a mão direita. Puxar o script, referenciar os valores de trigger e grip, que vai ser a mesma coisa, select value e activate value, mas para a mão direita. E a mesma coisa o componente de animação. Então, como você se lembra, a gente antes tinha as nossas esferas, que a gente usava só para saber onde estava a posição dos controles. E agora a gente vai ter nossas mãos. Vamos tocar e ver como é que é. Bem, aqui nós temos as nossas duas mãos. E como você pode ver, se eu apertar os botões, ele consegue alternar entre as duas, de pinçar e apertar. E se eu apertar com delicadeza, ele vai mais devagar. Ou seja, o valor de pressão está variando. E é basicamente isso. Torna mais palatável a interação. A gente pode configurar depois pontos onde o objeto pode ficar posicionado na mão para tentar parecer mais verossímil.